livro da Alice do País das Maravilhas, né? A gente, semana que vem, ô Marina, vai num lugar adequado para você estudar, Marina. Você ficando indo para lá e para cá, acho que você vai ter dificuldade, Marina. Senta em algum lugar, quer ficar no jardim, quer ficar no quintal, tudo bem. Faz parte, mas vai lá, procura um cantinho que dê para você se concentrar e não ficar andando, e enfim. Beleza. Eu tô sentada, prof, numa cadeira. Então tá bom. Se ficar segurando o celular do jeito que você tá segurando não vai te incomodar, não vai machucar, ficar doendo a mão, encosta o celular em algum cantinho aí para facilitar para você. E legal, vai ser bom que você já tá aí, você vai ter que digitar mesmo. Hoje a gente vai digitar no chat aí bastante. Então, queridos, é o seguinte, ó. É muito bom estar com vocês, está finalizando o livro. O último capítulo de Nárnia, caramba! O último capítulo da Alice, vocês vão... a gente vai fazer uma avaliação no último capítulo, que é o capítulo da semana que vem, tá? Então, é a última que a gente vai fazer lá no Google Forms, porque é o último capítulo do livro. Então, amanhã... Gente, oi, tudo bem? Vamos hoje. Por enquanto, não vamos no chat, não, queridos. Vamos ficar por aqui, tamo junto. Vamos ficar, por enquanto, não vai no chat, não. Fica aqui só. Uma outra coisa que eu quero muito fazer com o livro da Alice é a gente fazer um jogo e criar um jogo a partir da leitura do livro. Isso vai ficar para daqui 2 semanas. E aí depois eu vou comentar com vocês sobre as possibilidades de jogos que nós podemos criar, tá? Jogo de tabuleiro, jogo de carta, até sim quem quiser projetar a ideia de um jogo de videogame, por que não? Criar o jogo de videogame fica difícil, porque ninguém é programador aqui de jogos, né? Sim, eu fiz um jogo sim, que alcançou 101 visitas. Mas eu sei que o esquema que, por exemplo, o Arthur fez lá no Roblox, aquele tipo de criação já é uma criação de jogo, então isso seria possível. Pelo menos eu também quero agradecer a todo mundo que me chegou a 100 visitas. Agora eu também posso patrocinar o jogo, mas eu não tenho Robux suficiente para anunciar o jogo. Beleza. Então, gente, quero criar um jogo da Alice no computador, num Roblox, com a temática da Alice, também vai ser possível. Precisa ler muito tutorial para fazer. Vou deixar, queridos, só que é o seguinte, rapidinho, gente, só um segundo. É que agora eu tô trabalhando, né? Então vocês querem pegar alguma coisa aqui? Eu tinha falado pra trabalhar, entendeu? Eu pensei que ele tava falando com a gente, que ele tava trabalhando. Sua profissão não é professor? Oi, gente, tudo bem? E o Bernardo com a faixa do Naruto. Beleza, então a ideia é o seguinte, gente. Vocês vão poder criar jogos, a gente vai deixar isso para um outro momento, a gente não precisa conversar disso agora. Só semana que vem que estejam todos preparados para essa provinha que vai ser semana que vem, tá? É só um capítulo, eu não mandei... Só desliga. Eu não mandei áudio dessa vez, então leiam o capítulo final do livro e estejam preparados para fazer essa avaliação semana que vem. Fala, Arthur. Então a gente usou as perguntas e respostas só para fazer essa atividade. Eu vou fazer do jeito que eu tô já mais acostumado mesmo, porque ali eu consigo ter todo o registro dentro de uma pasta minha, fica registrado, e o que fica dentro do Google Meet não vai para um registro, não vai para uma janela, assim, tudo mais. No Google Forms eu tenho isso como um registro para mim, fica guardado. Então, queridos, ó... Professor. Oi, fala, Clara. Rapidinho. É que, tipo assim, eu queria fazer um jogo, né? Como você disse, mas como é que vai ter que apresentar? Como é que vai apresentar se precisar? Aí vai ser isso, claro. Ó, você vai fazer um jogo de tabuleiro, você vai mostrar na câmera o jogo que você criou, por exemplo. Vou fazer um jogo de cartas, vai mostrar as cartas e vai mostrar como que funciona a jogabilidade do seu jogo. Eu vou mostrar para vocês algumas possibilidades e aí vocês vão ver de criar. Mas vamos conversar disso daqui 2 semanas, que ainda tem tempo. Vamos esperar antes da gente conversar disso. Fala, Arthur. Dúvida. Mas também pode apresentar um jogo virtual? Sim, como eu tô dizendo para você, vai poder ser. Eu só tô pedindo para vocês esperarem um pouco antes da gente conversar desse trabalho. É só um trabalho que vai ficar mais para frente. Marina, você vai perguntar sobre esse trabalho, a gente pode deixar a sua pergunta mais para frente, pode ser?
Não é sobre isso. Então vai. É que tu falou que usa bastante o chat, mas agora tu tá falando do Google Forms. A gente vai fazer no chat ou... Oi, Oi, Manu. A aula de hoje vai ser no chat, tá? A aula de hoje. A prova vai ser no Google Forms semana que vem. A aula de hoje vai ser no chat, tá bom? Beleza. Queridos, vocês já perceberam, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é a gente aprofundar os temas que existem dentro de um livro. Então a gente pode ler o livro da Alice. Ô, Caetano, vai num lugar aí que você não vai dormir, Caetano. Senta num lugar aí, Caetano. Senta num lugar aí que você vai ficar não vai ficar tão relaxado, você tá cansado, dá pra ver que você tá com sono. Então vai lá beber uma água, lava o rosto e vem pra aula mais acordado, Caetano. A gente vai... Parece que você tá com sono, tá fechando o olho, quase dormindo. Beleza, então. A gente tem a possibilidade de ler o livro do Alice como uma narrativa de uma menina que estava cansada. Ela vai lá, a irmã tá lendo um livro sem figuras, ela vê um coelho atrasado com um relógio e ela vai correndo atrás do coelho. Ela entra no buraco que o coelho cai, ela vê portinhas dentro de uma sala, ela toma líquido, ela cresce, ela diminui, ela chora, as lágrimas dela viram uma lagoa, ela começa a nadar nas próprias lágrimas, sai, ela começa a correr com os pássaros, ela começa a ver seres fantásticos nesse mundo maravilhoso, ela vai para a casa do coelho, ela cresce de novo, fica toda apertada naquela casa. É uma narrativa. A história da Alice é uma narrativa de uma menina que entra num mundo fantástico e vai acontecendo coisas com essa menina. Ela cresce, diminui, aí ela vê um cachorro e ela fica com medo do cachorro, ela vai numa mesa lá tomar chá e todo mundo do chá não quer que ela fique na mesa. Tem uma mulher numa casa que fica jogando pimenta e a criança chora e joga panela para tudo qualquer lado. É uma menina dentro de um mundo passando por várias situações. A história é uma simples narrativa, meio maluca, mas é uma narrativa de uma menina passando por vários lugares desse país das maravilhas e jogando um jogo com o Flamengo, e agora estando num tribunal e vendo o que está acontecendo, porque a rainha quer matar todo mundo nesse lugar, todo mundo nesse lugar é carta, e enfim, essa rainha é brava e quer matar e cortar a cabeça de todo mundo, mas nenhuma cabeça é cortada, ninguém ouve muito essa rainha. Gente, é uma narrativa. Só que não só olhar esse livro como uma narrativa, a gente pode olhar esse livro como um livro que nos traz temas para pensar a vida, temas para refletir sobre a vida, refletir sobre a violência doméstica naquela casa da duquesa, onde está todo mundo nervoso com todo mundo, e pensar que alguns ambientes são ambientes nocivos, pensar nas transformações da vida, a menina crescer e diminuir, conversar com a lagarta, e a lagarta está acostumada com essa transformação, faz a gente pensar nas transformações da nossa vida. Quando a Alice fica perguntando quem ela é, ou quando o chapeleiro maluco fala todos nós somos loucos, é o gato que fala isso, se não me engano, todos somos loucos. Então, gente, toda a história é uma história que faz a gente pensar em muita coisa. E agora, no tribunal, é mais um momento que faz a gente pensar em muita coisa, e é isso que eu quero ouvir um pouco de vocês na aula de hoje, na aula de hoje usando o chat. Então eu gostaria que vocês colocassem algumas coisas que eu percebi nesse capítulo. Eu imagino que todos vocês já leram o capítulo, já entenderam que eles estão no tribunal, já entenderam que vão vindo testemunhas, já entenderam que o rei é o juiz, que o coelhinho é a pessoa que fica dando e chamando as outras vítimas, as outras testemunhas. Eu imagino que vocês entenderam que tem o que é testemunha, o que é jurado. Se vocês não entenderam o que são cada uma dessas situações, seria interessante perguntar. Ô, professor, não entendi o que é jurado, o que é júri, o que o coelho fazia lá. Vocês podem me perguntar para a gente esclarecer. Mas eu estou entrando nessa aula compreendendo que vocês já entenderam o que é tudo isso e queria conversar sobre algumas coisas Calma aí, Joaquim. Queria conversar sobre algumas coisas do tribunal e de justiça e tudo mais. Manu, o que você quer que eu fale antes disso? Fala aí, Manu. Abre câmera, não tô vendo ninguém aberto. Tipo, a minha parte preferida desse capítulo foi a que a Alice estava curiosa para ver quem seria o próximo
o próximo, e daí o coelhinho grita: Alice! E chama a Alice. A Alice é a próxima. Isso aí, é verdade. Gente, eu só tô vendo a Malu com câmera aberta. O que é que aconteceu que todo mundo desligou a câmera? Ah, agora voltou. Voltou. Não sei o que Eu tô com a câmera ligada. Tá dando um... Não, acho que tá dando um tilt aqui no Google Meet mesmo. É o Google Meet que tá fazendo as câmeras a desligarem. Então, gente, é o seguinte, ó. Eu gostaria de entender... Vou desligar aqui, vamos ver se só um Google Meet vai facilitar a minha vida. Eu gostaria de entender se tem alguém com dúvida. O Joaquim Farias ia falar alguma coisa. Fala aí, Joaquim. O professor não entendi uma coisa ali do capítulo. Qual é o problema? O que aconteceu para eles irem lá no tribunal? Então, Joaquim, é o seguinte. Você percebeu, Joaquim, que essa rainha, ela quer condenar todo mundo a cortar a cabeça, né? Ô, Arthur, eu não quero tirar você da sala, tá? Então, Arthur, por favor, fala da aula. Não é para falar de mais nada além da aula, tá, Arthur? Para conversar sobre a aula, Arthur. Não puxa outro assunto. Então, gente... Agora que meu computador estava atualizando e demorou muito. Beleza, Heitor, faz parte. Então, queridos, a gente tem aqui um tribunal. Joaquim, essa rainha, ela quer condenar todo mundo à morte. Ela quer cortar a cabeça de todo mundo. Mas tem um julgamento. Então, começa o capítulo com o julgamento da carta Valete. Né? O Valete, ele está sendo julgado porque ele... Até o Coelho fala que... Acho que é porque roubou a torta, né? Roubou... A Rainha de Copas está na página 94 aí. A Rainha de Copas fez umas tortas. Era dia de verão. O Valete de Copas roubou as tortas, levou com ele o ladrão. Então, eu não quero e não para falar de assuntos. Não só... tá. Beleza, entendi. É Oi, que Joaquim. Do prof. Tá, beleza. Fala aí, Joaquim. Sim, é porque eu imaginei assim, tipo, a rainha quer condenar o coelho. Não, o Valete, né? Isso aí. Julgamento para dizer que ele... Porque ele tem que ser decapitado, morto. Condenado. Isso. Que às vezes eu pensava que tipo, ele tinha feito um crime, por exemplo, ele ia ficar no calabouço ali do castelo, porque eu não conseguia entender muito bem essa parte. Porque é o seguinte, Joaquim, a sua pergunta é muito boa, Joaquim, porque esse livro, de fato, muitas coisas ele não deixa claro, mas muitas coisas vão acontecendo, mesmo sem deixar claro. Não mostrou em nenhum momento o Valetes roubando a torta. A gente só está agora dentro de um cenário onde a gente está vendo o rei e a rainha falando que ele roubou a torta. Pelo menos é isso que o Coelho lê lá no textinho. Ô, Joaquim, ele roubou a torta, não sabemos. O fato é, ele está sendo julgado por isso. E para saber se ele vai ser condenado, ou seja, se de fato ele vai ser decretado, ó, você roubou as tortas, então você é condenado, vai morrer mesmo, tem todo um ambiente jurídico. É sobre isso até que a Alice fica orgulhosa. Ela fala, nossa, eu sei o que é um júri. Porque como funciona, Joaquim, num tribunal? O juiz chama testemunhas do crime para falar, ó, ele roubou mesmo, ó, ele não roubou. Para isso que servem as testemunhas. Fala, Joaquim. Isso aí eu entendi, eu só não entendi, tipo, o crime. Mas agora que você já me falou, né? Que ele roubou as tortas. O crime seria esse. O crime seria ele roubar as tortas. Só que o que é interessante do capítulo, Joaquim, é que... Rapidinho, Isabel. Quando vem uma testemunha, a primeira testemunha é o chapeleiro maluco. Quando ele vai falar, em vez deles falarem do crime do Valete, no meio do processo ali, começam agora a colocar o chapeleiro maluco como uma pessoa que cometeu o crime. Em vez do chapeleiro maluco ser só testemunha e falar do crime do Valete, não, agora ele se torna, naquele momento, réu. O réu é a pessoa que cometeu um crime. Porque ela pergunta dos chapéus dele e ele fala, não, eu vendo. E aí ele não sabe explicar de onde ele pegou os chapéus. E naquele momento ela começa a querer condenar ele a crime de roubar chapéus.
E o que é confuso dessa história, nesse capítulo, é isso. As pessoas que estão lá simplesmente para testemunhar o crime, para falar, o Valete fez isso ou não fez. Não, as pessoas estão lá e começam a se tornar pessoas que estão sendo elas mesmas condenadas a algum tipo de coisa. Acontece isso tanto com o Chapeleiro Maluco, mas acontece isso também com a Duquesa. Gente, quem não entendeu o que está acontecendo nesse capítulo, o que está acontecendo com vocês? É falta de uma leitura atenta. Essa leitura é a superficial, entender o que aconteceu no capítulo. Se você não leu, não ouviu o meu áudio, não leu e releu de novo e não entendeu o cenário, significa que você está tendo uma deficiência de leitura. E isso é importante você mudar. E falar, não, calma aí, eu tenho que entender o que está acontecendo nesse capítulo. O cara escreveu, é só eu ler e imaginar. Então, gente, leiam 1, 2, 3 vezes se for necessário, porque às vezes não é um livro tão fácil de ler, não. Joaquim, compreendeu agora o que está rolando aqui? Compreendi, prof. Só isso que eu não tinha visto ou deve ter pulado, alguma coisa assim. Beleza. Ô, Isabel, o que você queria comentar ali, Isabel? Mas o título do livro era Quem Roubou as Tortas? O título do capítulo, né? É. Isso aí, Quem Roubou as Tortas, é o título. Mas às vezes, mesmo com o título, não fica muito claro, porque é só um momento que fala do Valete da torta de limão, e depois já vai para os chapéus do Chapeleiro Maluco, e depois já vai para a Duquesa, e também a Duquesa também fica ali. No mundo maluco, onde só pessoas malucas assistem, e essas coisas. Prof, não vai para a Duquesa, vai para a cozinheira da Duquesa. Isso, mina véia, é isso mesmo. Cozinheira da Duquesa, isso mesmo, desculpa, é isso mesmo. A cozinheira da Duquesa. É porque quando ela tá chegando, todo mundo começa a espirrar. É isso mesmo, bem observado. E aí, aí tem a situação da marmota, que fala lá do que são feitas as tortas. Aí a cozinheira fala de pimentas, aí a marmota e fala, não, é de melado. Volta para aquela situação do melado, da cabeça da marmota. Aí já todo mundo quer em cima da marmota. É isso aí, é uma confusão. Todo mundo vai em cima daquele bichinho lá mesmo, qual que é? O porquinho da Índia. O porquinho da Índia quer ficar falando, todo mundo pula em cima do porquinho da Índia. É uma bagunça esse tribunal, gente. Uma bagunça. Beleza, alguém mais quer comentar alguma situação que não entendeu do capítulo? Quer fazer alguma consideração? Fala, Rafael, bem alto, hein, Rafael? Fala alto. Eu achei bem engraçado esse capítulo, porque eles fazem um tribunal de negócio à morte com um monte de pessoas por causa que alguém roubou uma torta. Tipo, é só fazer outra. Eles fizeram um tribunal gigantesco. Rafael, adorei sua consideração, Rafael. Muito interessante que você considerou, e é um pouco a primeira coisa que a gente vai conversar. Só que eu só quero ouvir mais se tem alguém. Fala aí, B. O que você falou aí? Fala aí. Esqueci. Beleza, não tem problema. Alguém quer fazer alguma consideração sobre o que gostou ou não gostou do capítulo, que não entendeu? Fala aí, Marina. Coloca aí no chat. Eu lembrei. Tá, espera um pouco, B. Fala aí, Marina. Então, agora que o Rafael falou isso, uma coisa que é verdade. Roubaram a torta, é só fazer outra. E ainda mais que eles são da realeza, assim, sabe? Não falta ingrediente lá. Bem observado. Coloca aí o Caetano se quiser falar. Fala aí, B. Vai lá, B. Eu também achei muito engraçado por esse negócio de fazer um tribunal só por causa de uma torta. Pode crer. E ele pode ter roubado uma e ainda ter sobrado 5 ou 10. Pode crer. Fala aí, Manu. Não, é que, tipo, eles fizeram um tribunal só por causa de uma torta, porque eles são doidos. Se eles não fossem doidos, eles não fariam isso. Mas a gente vai conversar sobre isso, Manu. Vamos ver se eles são doidos mesmo. Vamos esperar. Mas interessante o que você está colocando. Fala aí, Arthur. O que você quer falar, Arthur? É meio estranho, tipo, só roubou algumas poucas tortas e só por causa de um roubo de tortas, eles levam tudo a sério na cabeça deles. Fazem, tipo, sério, assim. Nem, tipo, faz outra torta ou
Ou assim, só faz outra torta, entende? Porque não falta ingrediente lá, né? E Beleza, Arthur. Só tá ficando repetitivo, gente. Só estão repetindo o que já foi dito. Então, se quiser falar, fala alguma coisa nova, tá? Fala alguma coisa diferente. Espera um pouco. Fala aí, Joaquim. Ô, prof, assim, não é sobre a torta. Tem eu antes do Joaquim ali em cima. Calma aí. Que Joaquim? Não tem nada do Joaquim. Ah, desculpa. Tem você, né, Caetano? Foi mal. Vai lá, Caetano. Pulou. Aí foi rápido. Eu achei estranho, porque eles tinham bastante por causa de um pouco. Eles não conseguem se contentar com o que já tem. Interessante. Vamos conversar, então, talvez sobre isso. Vai lá, Joaquim. Ô, prof, uma coisa que eu achei interessante em todo o livro é que, assim, dá pra ver que o autor, ele tá se refletindo, porque exatamente ele tá numa época que tinha essa coisa, né, de realeza, decapitação, essas coisas assim, né, bem louco, bem louco. Perfeito, é verdade, é verdade. Interessante isso que você considerou. Fala aí, B. Não, mas mesmo assim, como eles dizem, é um roubo. O cara roubou. Era só ter pedido. Eu posso comer? Vai lá, Pedrão. Uma coisa que eu acho meio estranho no capítulo é que todas as testemunhas, tipo assim, sempre tem alguma coisa que cai, assim, algo que todo mundo presta atenção. Lá e vira, lá e some a pessoa. Como assim? Interessante esse detalhe que você percebeu aí. Gente, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu gostaria que vocês escrevessem no chat aí está relacionado com essa questão do crime. O crime no livro é um roubo de tortas, certo? E aí tem todo um tribunal para fazer esse cara, o Valete, ser condenado por um roubo de tortas. Tem todo um ambiente, juiz, jurados, as testemunhas. Tem todo esse ambiente. Manu, espera um pouquinho. Ah, Manu, quer falar alguma coisa antes? Vai lá, Manu, vai lá, fala antes. é que, tipo, os jurados que ficam escrevendo na lousa, eu acho engraçado porque, tipo, eles ficam escrevendo o próprio nome para depois eles não esquecerem. No início, a Alice se irritou com o barulhinho do giz, daí ela roubou o giz do Bill. Foi muito engraçado essa hora mesmo, que ela rouba o giz de um personagem. Aí ele teve que escrever com a mão. Foi muito engraçado essa hora. E ela acha uma idiotice, né? Esse negócio todo. E daí deve ter rangindo mais ainda aquela unha. Beleza, gente. Ó, a minha pergunta agora para vocês é a seguinte. Para que vocês acham que hoje, para o nosso mundo, não agora no mundo da Alice, agora a gente está pensando no nosso mundo, para que vocês acham que é muito importante existir um tribunal? Para que vocês acham que é importante ter um tribunal? Para quais situações vocês acham que é importante existir um tribunal? A Gabi está colocando aqui, eles tinham muita ganância, porque eles tinham tudo para fazer uma nova torta. Beleza, agora vamos sair do mundo da Alice e vamos falar do nosso mundo. O nosso mundo é importante, o nosso mundo tem tribunais, existe. Tanto que ele só cria a ideia de um tribunal lá no país da Alice por causa que no nosso mundo tem tribunais. Mas para quê? Para julgar as pessoas. Aí a minha pergunta, Isabel, para você é: pelo que as pessoas precisam ser julgadas? Quais são os pontos que vale a pena a gente julgar? Para saber se vale a pena prender o fulano. Prender o fulano para quê? Em que situação vocês acham? O Pedro já colocou. Rouba banco. Rouba banco é uma coisa que o Pedro acha importante. Que mais que é importante ter tribunal? Para ter justiça para as pessoas que não são culpadas. Eu coloquei ali. Escreve. Escreve aí, gente, que eu já vou ler. Calma aí que eu sei que às vezes... Tá bom, gente, eu já vou ler, fiquem tranquilos. Então, rouba banco, roubo crime, assédio, a Gabi tá colocando, né? O roubo seria os crimes e os assédios. O que você entende que é assédio, Gabi? Vou colocar no... Beleza, a Isabel colocou pelos crimes que elas cometem. Isabel, para você, o que poderia ser considerado crime? Que tipo de crime que você está pensando em crime? O crime aleatório é muito discreto. Para um crime aleatório, qual crime, Caetano? A Clara, para que a pessoa que for acusado não for direto
para não ser inocente a pessoa sofrer. A Clara tá tocando num ponto aqui que até recentemente aconteceu um cara que ficou 3 anos preso e, na verdade, ele era inocente, né? Então, seria importante no tribunal para que pessoas, de fato, sejam condenadas quando elas cometam algum crime. Interessante isso que a Clara colocou. A Marina, eu acho que é importante porque quando as pessoas fazem coisas erradas, precisa de um tribunal. Que tipo de coisa que você acha que é errada, Marina? Ó, o Arthur tá colocando assassinato, de fato, assassinato. Eu pulei o quê? Roubar, assassinar outra pessoa. Escreve. Fiz a pergunta, você está respondendo, tá certo. Mas vamos responder escrevendo aí. A Marina colocou, acho importante, pessoas erradas. O assassinato, o Arthur colocou um ponto perfeito. O assassinato seria o homicídio, né? Outro nome. É um crime que, de fato, precisa ter um tribunal para julgar. O Pedro está colocando fraudes, né? O B, para julgar alguém que fez um crime e para julgar se ele seja preso. E qual tipo de crime que você está pensando, B? Mas é isso aí mesmo. A Manu, pense em algum... Escreve, B. Para um crime possa ser resolvido, boa, para definir se a pessoa é culpada. Para roubo, para racismo, boa, Joaquim. Para roubo, a Isabel pensou. Olha, tipo engravidar uma mulher sem ela querer, entendi aí, tá, Gabi, o que você está colocando. Esse tipo de relação onde, né, a pessoa não quer ter relações, não quer namorar e ter alguém que está querendo forçar. Esse tipo de coisa tem que ser condenada. O Joaquim falou, caraca, mas é isso aí mesmo. A Ju Silva tá falando, não é isso, Gabi, mas tá dentro do tema, sim, Ju Silva, tá dentro do tema, sim, de assédio, né? Para um crime seria tipo sequestro de crianças, é verdade, Rafael, sequestro. A questão da libertação de presos. A Gabi colocou de estupro, né? Não tem o TR, tá, Gabi? É estupro, esse tipo de atitude de a pessoa querer namorar com alguém sem a pessoa querer. Isso é totalmente errado. Assalto a banco, boa, Thales, assalto ao banco foi dito, é isso mesmo. Tinha escrito errado, hackers de contas ricas, o hacker de fato, o Arthur tá pensando num crime que hackear a conta de alguém entrar nas suas fotos e colocar suas fotos na internet, imagina? Aí aqui tá falando, Manu, para que um crime grave possa ser resolvido, que tipo de crime, Manu, você pensa que é um crime grave? Furtivamente, o Caetano, assassinos, crimes, roubos, o Joaquim. Furtivamente. E aí tem uma regra, se a pessoa já foi presa, pode pegar prisão perpétua. O Joaquim já foi preso uma vez, quando ela voltar tem que ser uma prisão perpétua, que é uma prisão para sempre. O Arthur tá colocando roubar joalheria, usina de energia, museu, banco, loja de donuts, posto de gasolina, navio de carga. O Arthur já pensou em um monte de tipo de roubo, né? Joaquim, libertar pessoas assassinas, esse seria o crime? Os russos são os melhores hackers, a Isabel tá falando aqui. Cartão, crime desde fraude, matar e até fazer um atentado tipo de 2001 lá das Torres Gêmeas. Boa, o B. Racismo, a Gabi comentando. Clonar cartão, o Pedro tá comentando aqui de um crime. Pedofilia, quem é que é o seu GBR aqui? Quem tá como o seu GBR? A Puertas, boa, Ju, é um crime que de fato tem que ser condenado, tem que ser, as pessoas têm que ser punidas. Eu não sei o que é. Pedofilia é quando um adulto namorar com a criança de maneira forçada. Então é um crime bem sério, bem grave, né? Isso pode acontecer tanto realmente ou tanto pela internet, eles vendo fotos de criança, compartilhando fotos, é uma coisa muito séria. Um crime que a polícia civil, roubo de dinheiro pelo cartão de crédito... Eu esqueci de escrever o risado. Ah, certo. Que é o crime que a polícia civil resolve, entendi, Manu. Fala aí, Caetano, o que você quer falar, Caetano? Meu pai e minha mãe me contaram que um dia uma mulher foi comprar pizza lá na pizzaria, e daí, depois que ela comprou, ela saiu e ela conseguiu pegar o dinheiro de volta da conta da pizzaria. Então, ela meio que ganhou uma pizza de graça. Porque você vê a ela situação, não, né? ela pagou e conseguiu pegar o dinheiro dela de volta. Entendi. Essa mulher fazia várias coisas assim. Você vê, né? Uma fraude isso, né? Um erro. Quero falar uma coisa.
Fala, Thales. Eu vi um Só tem um ponto aí. Ô, Thales, só um ponto. Tudo bem, eu vou deixar você falar, Thales, mas se todo mundo começar a falar, o ritmo da coisa começa a ficar um pouco mais lento, mas por mim tudo bem. Fala, Thales. É assim, eu vi um videozinho que mãe, pai e filho foram ao mercado, mas a criança queria ficar no carro, aí deixaram ele no carro. Daí, quando os pais voltaram do mercado, carro, o carro não estava mais ali. Levaram a criança junto. Foi sequestrada. E o nome Olha lá, daquela que tristeza. criança é Thales, igual meu nome. Tá doido, que tristeza, meu Deus. O Arthur tá comentando de outro tipo de crime aqui, de jogar lixo na casa dos outros, né? A Isabel, tem prisões que você em casa e você não pode sair, né? A prisão domiciliar, é isso mesmo. O pedir dinheiro para soltar o sequestrado, né? Um carro roubado com criança dentro, o Thales está comentando aqui. Roubo de identidade, dirigir sem autorização, dirigir bêbado. Opa, isso daí é um crime mesmo, seríssimo. Roubo de jackpack, eu não sei, tudo bem. Gente, ótimo, vamos acabar com o assunto. Olha para mim, não pisca. Tinha esquecido o nome. Beleza, Isabel, faz parte, não tem problema nenhum. Proibido fumar, enfim, fumar em lugar inadequado. Gente, crimes, vocês viram que vocês não falaram de roubar a torta, né? Vocês falaram de crimes pesados, né? Alguns crimes aí que vocês colocaram foram bem pesados, e golpes como uma pessoa quando compra um carro e paga antes, o carro não vem. Proibido fumar, eu já li, Thales. Direção perigosa, assassinos, né? De fato, quando tá dirigindo perigosamente. Eu já botei isso. Não entendi, Thales. Eu botei escrito proibido não fumar, certo? O Marcos já falou que eu já botei, mas eu não botei. Você é a primeira? Entendi. Então, beleza, Mas gente. isso não é crime. Beleza, queridos, beleza, já entendi, rapidão, já entendi. Gente, ó, tem alguns outros pontos que eu queria conversar aqui, só que eu coloquei 4 pontos de discussão, a gente só fez o primeiro. Eu vou ter que tirar 2 por causa do fim da aula, que só tem mais 9 minutos de aula. Eu sei que esse tipo de aula é rapidinho, né? Então, vocês gostam de falar, de pensar, mas vamos lá. O ponto aqui que acontece no capítulo só para ver um pouco o que vocês estão fazendo nesse exato momento. Vocês estão aqui nesse exato momento pensando em crimes que não é um roubo de torta. Surgiu aqui pedofilia, assédio, surgiu crimes pesados, né? Roubo a banco. Vocês, então, já percebem no mundo, ao redor de vocês, muitas maldades que precisam ser condenadas. Isso entra num ponto que eu percebi nesse capítulo que acontece com a Alice também. Então, olha para mim, não pisca, para a gente ir para a última discussão de hoje. A Alice, em determinado momento do capítulo, ela começa a crescer. Ela cresce e é a última vez que ela cresce no livro. E aí até alguém fala para ela, você tá me apertando aqui a marmota, né? Porque ela tá crescendo. E vocês vão ver no último capítulo a importância desse momento final da Alice crescer. Ela cresce de novo e aí a Alice fala, mas eu não posso fazer nada, disse Alice docilmente. Eu estou crescendo. E aí olha o que a marmota diz. Não tenho o direito de crescer aqui. E a resposta da Alice firme é, não diga bobagem, você está crescendo também. Então, gente, uma das coisas que está acontecendo com vocês, por mais que às vezes a gente não queira, né? Eu já ouvi um ou outro da sala já falou, putz, eu gostaria de ser criança para sempre. O fato é, a gente está crescendo. E a Alice está crescendo e ela crescer, ela começa a ter um poder dentro do mundo lá. Vocês vão ver no último capítulo o poder que a Alice tem. Porque se nesse mundo a rainha de copas tem o poder de mandar todo mundo cortar a cabeça e todo mundo parece que tem medo dessa rainha, uma pessoa não tem medo da rainha. Essa pessoa é a Alice, porque ela está crescendo. Esse crescimento, gente, não é só tamanho, tá? Esse crescimento é maturidade. É a pessoa amadurecer. Então eu gostaria de conversar, e eu já percebo pelas coisas que vocês estão colocando aqui no chat, o quanto vocês estão amadurecendo. Olha os crimes que vocês percebem no mundo. Então vocês percebem, de fato, crimes de pessoas maduras. Uma criança de 5 anos de idade não tem essa visão que vocês têm aqui na sala de aula. As coisas que vocês percebem que acontecem no mundo, uma criança
de 5 anos, 6 anos, não percebe com a mesma facilidade que vocês estão percebendo. Por quê? Vocês estão crescendo. Então, para finalizar, nesses 6 minutos finais de aula aqui, eu gostaria de saber, assim, qual que é o que você percebe em você, como que você percebe em você. Eu sei que vocês ainda são crianças e ainda bem que vão ser por um bom tempo ainda. Fiquem tranquilos, aproveitem a infância que ela é boa demais. É o melhor momento da vida. Tem até os 18. Isso, tem coisa boa, tem muito tempo para crescer ainda, para se divertir, mas tem maturidade, e a maturidade é importante. Eu gostaria que vocês escrevessem para mim quando que foi que vocês perceberam em vocês ou em alguém alguma maturidade. O que para vocês é esse amadurecimento, esse crescimento? Estão percebendo que eu não estou falando de crescimento de tamanho, gente. Tem gente que é bem baixinho, mas é bem maduro. Eu estou falando de crescimento, de maturidade, de entendimento do mundo. Quando que vocês perceberam maturidade em vocês ou em alguma outra pessoa? Que tipo de característica, de pensamento que vocês percebem numa pessoa madura? Opa, o B tá falando, quando começou a se virar sozinho. Boa, B. É isso aí, Thales. O que aconteceu com 6 anos para você ter maturidade aos 6 anos? O B falou, se virar sozinho. É isso aí. Isabel, nossa, é difícil de perceber a da outra pessoa. Não tá percebendo maturidade, Isabel, nas outras pessoas? E a sua maturidade, qual que é? A Ju Silva. Olha aí, eu descobri em mim depois dos meus aniversários, né? Ela descobriu essa maturidade. Mas o quê? O que você descobriu depois dos seus aniversários, Ju Silva, que te trouxe maturidade? A Gabi, eu percebi quando não tinha muito medo das coisas, não achava mais estranhas as coisas, eu comecei a me virar. Boa, Gabi, é isso mesmo, começou a não ter medo de algumas coisas e não achava mais estranho algumas coisas. O Caetano, mudar de gostos e gostar das mesmas coisas que os pais. Interessante, Caetano. Interessante isso daí, você mudar de gosto e perceber que alguns gostos estão bem parecidos que os pais. Legal, Caetano. O B, dormir no meu quarto aos 46 anos. Aos 6 anos sozinho, né? Entendi. 6 anos, entendi. Dormir no quarto sozinho, né? Tipo esse tipo de coisa. Olha, Clara, interessante, Clara. Às vezes a gente não percebe mesmo. Eu não sei, faz parte. Às vezes a gente não percebe mesmo, Clara, que a gente está amadurecendo. A Marina, quando eu falei com um adulto esses dias e a minha mãe falou, estava falando como um adulto. Olha que interessante, a Marina. Ela percebeu que cresceu quando ela estava conversando com um adulto e a mãe dela falou, nossa, Marina, você estava conversando como um adulto. O Arthur colocou entre aspas aqui, que nem tudo dura para sempre, pois uma mão não fica lavando sempre a outra. Ô, Arthur, eu não entendi. Abre o áudio e fala o que você quer dizer com isso daqui, Arthur. Dizer, tipo, assim, né? Tipo, o significado de uma mão lavar a outra, tipo, um ajuda o outro, certo? É meio difícil o significado, mas eu vou tentar. Então, daí acontece que já que nem tudo dura para sempre, nem sempre a idade dura para sempre, tipo, uma mão não pode só ficar ajudando a outra e a outra ajudando a outra infinitamente, assim, né? Entendi. Mais ou menos, mas eu entendi um pouco o que você quis dizer. O Thales colocou aqui, eu percebi a maturidade quando meus pais me ensinaram como a vida funciona. Thales, que tipo de coisa que seus pais te ensinaram que você percebe que a vida funciona? Dá um exemplo específico sobre se a vida funciona. Eu não vou te fazer aquilo que eu não me lembro do Thales, muito barulho, escreve aí, tá muito barulho aí, escreve. Isabel, eu acho que vou perceber principalmente quando eu for morar sozinho. Interessante, Isabel, é isso mesmo. O B colocou não sentir medo. O Joaquim, entender as coisas calmo e com inteligência, aí tem o controle do seu corpo e cérebro. Interessante isso que você está escrevendo. O Joaquim Farias, percebe que uma outra palavrinha aí tem que melhorar a escrita, tá? Depois copia e cola esse texto todo no Google e vê. Rafael, só um pouquinho, Rafael. Mas, Joaquim, muito legal isso que você colocou, Joaquim. Muito legal. Quando você consegue entender as coisas com calma, com inteligência, e você tem controle sobre o corpo. Muito interessante isso daqui. A Ju Puertas. Porque uns 3 anos atrás, eu e a Bela, minha irmã, a gente brincava sem ligar para nada. E hoje a gente não faz mais isso. Opa! Também consegui se cuidar sozinho.
Ah, eu também sei agora fazer pipoca, miojo, arroz e até bolo. Ó, interessante. Ô, Ju Puerta, você tocou aí, Ju. Esse ponto da gente não brincar mais com o nosso irmão, né? Interessante isso. Ô, Rafael, vou falar alto agora no microfone. Rafael, fala aí. Professor, é pra, tipo, escrever como e quando a gente sentiu que a gente amadureceu? Isso aí, exatamente isso. Tipo, um textão, mais ou menos. Legal, vou ver já. O Bernardo colocou fazer as coisas sem ter que pedir. Boa, B. A Manu, a irmã fazia muita manha e agora não faz. A maturidade da sua irmã, né, Manu? Muito legal. Na troca das palavras, a Isabel colocou. O Caetano, parar de falar coisas idiotas e aprender com os erros. Opa, Caetano, legal pra caramba isso, Caetano. Gabi, eu também, prof, parei de perguntar as coisas porque eu já sabia sobre elas e não consegui mais achar nojo ou algo nojento ou estranho. Entendi, Gabi, legal isso. E, gente, só uma coisa que eu ainda tô para falar da Puertas, tá acabando a aula, tá, queridos? Espere um pouquinho. Sai não, tá acabando. Só para escrever, a gente já vai ler. O Ju Puertas, esse negócio com a sua irmã, conversa com ela sobre isso, fala para ela que vocês precisam voltar a brincar. Talvez não vão ser as mesmas brincadeiras, mas fala para ela que você tá com saudade de brincar com ela. Vai ser importante isso para o Arthur, quando percebe um gosto diferente. A Ju Silva, que eu posso saber tudo o que eu sinto dentro de mim. Olha que interessante isso da Ju Silva. E também quem minha mãe disse que eu não falo como uma criança brincalhona. Opa, interessante isso daí. Tanto a Ju Silva percebeu que a mãe dela percebe uma maturidade porque ela não fala como uma criança brincalhona e que ela consegue perceber o que ela sente dentro dela. Interessante isso, hein, Ju Silva? Eu aprendi a gostar bem mais de leitura. Leitura é uma coisa, de fato, que traz bastante maturidade. O meu pai está trabalhando de boa, Thales. Caetano, tomar decisões mais maduras. A Isabel, eu também percebi quando os meus pais estavam me ensinando as coisas do mundo, dizendo, quando você amadurece agora, 20 mais 30 agora, 20 mais 20, entendeu? Não entendi, mas tudo bem, Arthur, deixa quieto. Arthur, deixa quieto, não precisa. Eu também sinto que a minha mente me bota a vida real. Opa, olha, Jussi, botando uma informação aí. O Rafael, quando eu tinha 4 ou 5 anos, não me lembro, eu senti uma agonia em meu corpo e do nada eu descobri que existia crimes e nem tudo era felicidade. Mas eu só pensei, paciência, e continuei feliz. Que legal, Rafael, essa situação, Rafael. Muito legal a situação. Thales, não falar com desconhecidos. Boa, uma informação sobre a vida aí que o pai ensinou para o Thales. A Isabel, a gente, na verdade, desamadurece na adolescência. Boa! Boa, Isabel. Acho que isso acontece mesmo, Isabel. Ô, B, espera, B. Espera, B. Tem bastante gente que escreveu aqui, B. Espera. A Clara, eu acho que talvez quando eu soube cozinhar sozinha. É isso aí, Clara. Quando você está cozinhando sozinha, mexer com fogo, panela quente. Olha a Gabi falando da voz dela mudar, né? A voz, a tonalidade. A Clara, e falo melhor quando eu quero. Interessante. Isabel, controlar o que fala e não falar tudo que pensa. É verdade, Isabel. Criança fala tudo que pensa sem pensar, vai e fala mesmo. Aí você controla, significa um pouco de maturidade. Caetano, eu consegui falar sobre política. Interessante, Caetano. As vozes, macacá, Manu. Eu antes lia 10 páginas, agora eu leio 300. Cacetada. Arthur, tipo, o 20 mais 30 é tipo, você é o 30 e o outro é 20. E você precisa ser o 20. Mas depois de um tempo, você percebe mais como virar 20 e você vira o 20, o correto a se fazer. Eu acho que eu entendi um pouco o que você quis dizer, Arthur. B, eu senti uma angústia quando eu tive que matar o zumbi para sobreviver no sonho. Não era um zumbi holográfico assim, era um negócio assim, eu tive que enfiar um negócio no pescoço dele, me deu muita angústia. Te deu angústia de ter que matar alguém para sobreviver, interessante. Marina, perceber coisas que não percebia normalmente. Para finalizar, gente, o Thales aqui, para finalizar. Prof, sabe o que eu disse sobre como a vida funciona? Eu jogava muito, mas como meu pai me disse, e aí ele aprendeu a não ser viciado em jogos. Interessante, legal, Thales, pra caramba. Cheirosinhos,
Muito bom estar com você, Ju Silva. Quando eu sei que a minha mente quer me machucar, eu respiro fundo. Opa, Ju, interessante esse trem aí, hein, Ju. Interessante isso que você está falando. Muito bom estar com você. Prof, Oi. e uma coisa que eu notei, quando eu fico maior, eu aguento mais tempo debaixo d'água. Respirar? Boa. Fala aí, Clara, o que você está comentando com a Clara? Tchau, tchau, prof. A aula foi muito legal. Valeu, tamo junto. A Clara. Tchau, professor. Tchau. Fala, Clara. Silva, Silva. O que a Júlia acho que quis dizer? Que quando a minha mente quer me machucar. Tchau, Manu. Rapidinho, Manu. Ô, Ju Silva, você quer explicar melhor esse negócio de quando a sua mente quer te machucar? O que é que você pensou nisso, Ju? Então, é que às vezes eu fico pensando coisas ruins que eu não gosto de pensar. E daí, por mim, isso é coisa da minha mente, né? Sim. E daí, quando isso acontece, eu começo a ficar nervosa e com falta de ar. Sim. E daí eu tenho que respirar fundo e relaxar e saber que isso é só da minha mente e não de mim. Ô, Ju Silva, muito interessante esse negócio que está acontecendo com você, Ju. Só para você ter tranquilidade, não é uma coisa que acontece só com você, tá, Ju? Isso acontece com outras pessoas, viu? Então, de fato, você pode ficar tranquila porque esses pensamentos ruins surgem em outras pessoas. E qualquer coisa, Ju, se você precisar de ajuda, você sabe que você tem os seus pais, você sabe que tem amigos, e eu acho que você também, às vezes, pode compartilhar com alguém, tá, Ju? Eu sei que você falou que você consegue respirar fundo e ficar tranquila, mas se for importante, Ju, compartilha com alguém os seus sentimentos, que às vezes só da gente falar, já bota pra fora e já sai, tá, Ju? Né? Não, às vezes não guarda isso pra você, não. Tá, tudo bem, mas eu converso com a minha mãe. Minha mãe muito me que eu tô ajuda passando se e eu preciso. querendo Que tirar. bom, mas- Ju. Que bom, Ju, que você tem a sua mãe aí para poder conversar com ela. É muito bom a gente ter a nossa família para estar com a gente. Muito legal. Fala, Arthur, eu te cortei. Desculpa, Arthur. Aqui acontece com você às vezes também, né? Isso também acontece como que você explicou pra Ju. Entendi. Fala aí, Rafael. Fala bem alto, Rafa.